Eu tenho vivido uns dias chatos, não vou falar difícil, chatos. Dias em que tem muito de rotina, porque de manhã eu estou no escritório e de tarde eu cuido da minha mãe, de noite eu cuido da minha mãe. Então, para eu estar aqui com vocês terça e quinta, eu dependo de alguém que fique lá. Por isso, muitas vezes, que eu não estou vindo aos domingos. Isso tem me incomodado muito. O pastor Paulo está sempre aqui me incentivando, sempre me mostrando, né, que em primeiro lugar, minha mãe, 97 anos, tal, mas momento chato, momento em que eu sinto que a minha vida está uma rotina. E o que acontece quando a gente está numa rotina? A gente parece que se acostuma com ela. E isso estava mexendo comigo, que eu não estava nem conseguindo orar como eu orava antes. Eu tinha prazer de acordar de madrugada e orar, e estava sendo muito difícil. Então eu deitava assim à noite e falava: Deus, boa noite, cuida de mim, cuida da minha família, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas eu só falava, eu não fazia nada. Aí isso já mês. E quando foi de segunda para terça agora, aconteceu de eu acordar às 3 horas da manhã. E eu sempre falo para Deus: me acorda às 3 da manhã. E Ele me acordou às 3 da manhã. Mas eu estava com sono. Eu estava cansada. Então eu virei para o outro lado e fui dormir. Mas algo, entre aspas, né, mexia comigo. Aí eu falei: eu não vou conseguir dormir, né, porque eu já sei que o Espírito Santo me fazendo orar. Eu vou cumprir, né, uma obrigação, e não aquilo com amor. Eu vou orar uns 10, 15 minutos. E eu sentei na cama, não joelhei nem nada, sentei na cama e falei: tá bom, Espírito Santo, o Senhor me acordou. E eu comecei a conversar com Ele, como eu estou falando com vocês. Minha vida está chata, minha vida está na rotina, eu não estou conseguindo. E eu comecei primeiro reclamando. Irmãos, e aquilo foi fluindo de uma maneira maravilhosa. Quando eu percebi, eu estava mais de horas já orando, sabe, reclamando. Falei de cada pessoa que eu me lembrava aqui da igreja, de várias situações, de coisas, né, dos nossos pastores, de coisas de pessoas que eu atendo, mesmo por telefone, mas eu atendo. E eu não queria parar de orar. Estava bom demais. Aí veio no meu coração, eu não ouvi voz, é um testemunho interior, veio no meu coração Êxodo 3, versículo 10. Êxodo 3, versículo 10. Então, a Janete, naquele dia, começou a sentir algo novo, né? Uma visitação do Espírito Santo. Daí, Êxodo 3, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quando eu li isso aqui, falei: Senhor, o Senhor não escutou nada do que eu falei, né? Eu estou mostrando para o Senhor tudo que está difícil, tudo que está ruim, que eu não posso fazer, e o Senhor está falando que é para eu tirar, né? Para eu fazer a obra, para eu tirar o povo, né? O seu povo. E ao mesmo tempo veio no meu coração, tirar minha família, né? Tirar minha família. Não preciso estar no altar para eu estar fazendo a obra. Eu falei: Senhor, eu já entendi. O Senhor está querendo que eu faça mais, eu trabalhe mais com a minha família, que eu dê mais testemunho, que eu entendi. Aí veio assim no meu coração, tirar você do Egito. Eu falei: misericórdia, eu sou salva. Aí veio aquele testemunho, tirar as ovelhas da igreja do Egito. Está amarrado em nome de Jesus, nós somos libertas, nós somos seus filhos, né? E Deus daí começou a me mostrar que não é o pecado, nós não vivemos no pecado, ninguém de nós vive de propósito no pecado. A gente peca, mas a gente pede perdão e a gente volta, né, buscando a santidade. Mas Deus começou a me mostrar
que muitas vezes nós estamos presos em correntes por nossa própria causa. Imagina se ele não estava me respondendo quando eu falei da rotina, né? Nós estamos presos nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, que muitas vezes não é pecado, são coisas que a gente se melindra, são coisas que a gente tem aquele espírito dentro da gente, que a gente foi ofendido, que a gente foi humilhado. E Deus começou a me trazer várias situações, e me trouxe a história que muita gente já falou aqui, do elefante. O elefante, quando ele é pego pequenininho, né, e levado para o circo, ele é amarrado num tronco, com uma corrente. Então, ele cresce sabendo que ele pode só até ali, e a corrente não vai mais. Ele vai até ali e a corrente não vai mais. Quando eles tiram a corrente do elefante, o elefante continua indo só daqui para cá, porque ele já se acostumou a estar preso naquela corrente. A corrente está solta, não está mais amarrada, mas ele está preso. E é isso que acontece conosco. Nós fomos libertos por Jesus, nós fomos libertos do pecado, nós aprendemos até onde, né, a gente deve ir, o que a gente não deve fazer, mas existem situações que nós estamos presos ainda. E Deus me trouxe ali, naquela hora de oração, a corrente da insensatez. Provérbios 14, 16. Provérbios 14, 16. Pessoa que não pensa antes de falar, não pensa antes de fazer, e ela acaba magoando os outros e ela fica mal. Ela não magoou de propósito, mas ela foi insensata, ela não pensou. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo, o insensato, se encoleriza e dá-se por seguro. Quer dizer, a gente ofende uma pessoa sem querer. Eu falo que muitas vezes, lidando com a minha mãe, eu tenho observado que muitas vezes, como ela não entende muitas vezes aquilo que eu estou falando, né, quando eu vejo, e ela tem problema de audição, eu falo alto, eu estou falando alto, mas não em amor. Eu estou falando alto porque eu já estou irritada, porque eu já falei 3, 4 vezes. E isso é eu ser insensata, é eu não me pôr na situação dela, né? Eu não estou fazendo por mal, eu estou cuidando com todo amor, eu estou dando comida na boca, né? Estou pondo para dormir, atendo em todo momento, mas muitas vezes, por causa daquilo que é uma rotina, eu acabo sendo insensata com ela, eu acabo sendo tola, ofendendo, né? E ela percebe, às vezes ela olha para mim e fala assim, você está brava? Né? E aquilo é um soco, né, no estômago. Não, mãe, eu não estou brava, não. É que eu falo alto para a senhora escutar. Então, Deus me trouxe que muitas vezes nós temos tido atitudes de pessoas tolas, de pessoas insensatas, de pessoas que não pensam antes de falar e que não pensam antes de fazer. Tomamos atitudes sem consultar Deus. Deus trouxe para mim também a corrente da solidão. Salmo 68, 5 e 6. Sabe, quando eu não estou legal, eu gosto de ficar sozinha, né? Quando eu não estou mandando mensagem, que os amigos me mandam mensagem, eu respondo só com a mãozinha. Quem me conhece sabe, Janete hoje não está legal, né? Por quê? Porque quando eu estou passando por algum problema, eu quero ficar sozinha. Eu fico remoendo aquilo dentro de mim, tentando achar uma solução, pedindo, Deus me ajuda, e olha lá. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. 6. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus está falando que quando a gente está solitário, que a gente perdeu, né, um ente querido, quando a gente está mesmo passando por uma situação que a gente quer ficar sozinho, está errado. A gente tem que procurar
estar perto de pessoas que possam nos levantar. Nós temos que viver em família. Essa igreja tem o nome da igreja, né, da família, porque nós somos uma grande família. Nós precisamos nos apoiar em oração, precisamos ter a coragem de chegar, conversar com o obreiro, conversar com o nosso pastor que está sempre aqui, o que está nos afligindo. Nós precisamos, então, sentir que nós não estamos sozinhos. E Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, aqueles que estão presos em corrente. Então, se a tua corrente está sendo a solidão, se a tua corrente está sendo a insensatez, nós temos que buscar a Deus. Aí que entra a oração que aconteceu comigo à noite. Deus me mostrou também a corrente da decepção. Ah, como dói. Quando a gente fica decepcionado com alguém, quando a gente fica decepcionado com uma pessoa que a gente tem grande estima, né? Porque aquele que a gente não liga, né? Não nos decepciona. Mas vamos lá, 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, decepcionados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O povo de Deus, ele pode se decepcionar, pode estar vindo guerra contra ele, fofoca, espírito de mentira, né? Pode vir várias coisas, mas ele não pode se deixar cair, ele não pode deixar que essa decepção seja uma corrente que fique obrigando ele a ficar sempre andando daqui, aqui. Ele não sabe andar mais longe, ele não sabe vir buscar auxílio, ele não chega diante de Deus para expor a sua decepção. Então, daí, quando a gente está orando, a gente chega e fala: Deus, ora pela minha família, Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu te amo, eu te louvo, mas a gente não conversa com Deus. Falar para vocês que aquela noite, que eu nunca vou esquecer, eu estava conversando com um grande amigo. Era uma pessoa, era como se Deus estivesse ali, né, em carne e osso ali, e eu pudesse estar abrindo meu coração, uma coisa que às vezes eu não falaria tão claramente, tão abertamente, para qualquer pessoa. Mas Deus não é qualquer pessoa. Ele é aquele que nos protege, aquele que nos levanta, é aquele que nos tira do lamaçal, que nos tira, sabe, tira os grilhões, tira a corrente daquilo que está me aprisionando. Então, muitas vezes a gente não está em pecado, né? Mas a gente está deixando com que nossas emoções, os nossos sentimentos, nos deixem presos. Deus trouxe no meu coração a corrente da culpa. Eu quero falar para vocês, Malaquias 1 e 2. Jacó, ele tinha tudo para se sentir culpado. Nós sabemos que ele enganou o pai, nós sabemos que o que ele fez com o irmão, nós sabemos que ele acabou tendo que fugir, né? Mas olha, Jacó, que é o suplantador, né? É aquele que tem o jeitinho, né, para todas as coisas, para poder não se sair mal. Olha o que Deus vai falar. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Se Deus, mesmo com tudo que Jacó fez, Deus fala que Ele ama Jacó. Imagina nós, depois que Jesus veio, que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos. Então, muitas vezes a gente fica com sentimento de culpa por algo que a gente fez, e a gente fica mal. Às vezes a gente já pediu perdão. Eu não estou falando culpa de pecado aqui. Culpa porque muitas vezes eu ignorei uma irmã. Culpa porque muitas vezes eu não tive paciência com a minha mãe. Culpa porque eu não estou vindo ao domingo, né? Não estou vindo porque eu não posso. Mas a gente fica com aquele sentimento e isso nos acorrenta. Isso faz mal para a nossa alma. Isso nos deixa
preso num lugar só, sem a gente crescer espiritualmente, sem a gente crescer em amor. Então Deus continuou falando comigo, corrente da pena de si mesmo. Mas antes, olha o que eu achei pesquisando no Google. Santo não é o que nunca se suja, não é o que nunca erra, mas o que se lava diariamente. Então, santo não é aquele que... santo não é o que nunca se suja, não é o que nunca tem um problema, não é o que nunca faz algo errado, não é aquele que nunca peca, falando de pecado, mas é aquele que se lava diariamente, aquele que pede perdão, aquele que se lava pela palavra de Deus, aquele que chega diante de Deus e fala: Deus, olha o que eu fiz, né? E fala como se falasse mesmo por um grande amigo, porque ele é nosso amigo. Olha, falando ainda sobre aquele sentimento de culpa, Pedro, nós sabemos que ele negou Jesus, né? E Jesus perdoou. Quando Jesus ressuscitou, mandou avisar os discípulos e avisa Pedro, porque Deus sabia que tudo aquilo que Pedro fez, ele não fez de propósito, ele fez no momento de medo, ele fez no momento de angústia, né? E Deus estava mostrando para ele que tudo continuava igual. Não é porque ele estava preso naquele sentimento de culpa que ele ficou, que Deus ia gostar menos dele. Aí Deus me trouxe corrente da pena de si mesmo, Mateus 16, 22. Pena de si mesmo. A vítima, né? Aquela pessoa que fala, tudo dá errado para mim, nada é como eu quero, parece que ninguém gosta de mim, parece que ninguém se põe no meu lugar. A vítima, né? Todo mundo acho que já teve um momento de vítima, eu já tive. Quando eu fui interna no colégio, eu não queria, lógico, estar interna, então sempre quando minha mãe falava alguma coisa, meu pai, eu falava assim, fazer o quê, né? Eu fui criada no colégio, não fui criada nem por vocês, né? Eu gostava de mostrar que eles tinham culpa, eu queria pôr culpa neles. Mas vamos lá, pena de si mesmo. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Jesus estava falando que ele ia para a cruz, que ele ia passar um momento agora, né, de sofrimento, que ele ia morrer pela humanidade. E Pedro, com pena de Jesus, falou: não, sabe, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode sofrer isso, tem pena de ti mesmo. E quando Deus repreende Pedro, é como se Deus estivesse falando para nós: não tenha pena de você quando você estiver passando por momentos difíceis, não tenha pena de você quando você estiver passando num momento que parece que ninguém está se importando com você, porque eu me importo com você, eu morri por você. Então quando a gente, mesmo quando a gente tem pena dos outros, eu não gosto muito dessa palavra, que a gente tem compaixão de uma pessoa, a gente imagina tudo que ela está passando, eu não posso também me pôr completamente no lugar daquela pessoa. Eu posso entender o sofrimento dela, eu posso ajudá-la dentro do possível, mas aquela cruz que ela está passando é dela. Deus está permitindo aquele sofrimento, porque Deus pode ter grandes bênçãos para ela, e está preparando ela agora. Então eu posso ter compaixão, sim, naquilo que eu puder ajudar, sim, mas eu não sou Deus, eu não posso querer resolver o problema de todo mundo. Deus muitas vezes me puxou a orelha por certas situações em que eu queria, porque queria resolver o problema de todo mundo. Hoje eu resolvo aquilo que Deus toca no meu coração, né? Então esse tempo que eu fiquei um pouco afastada em oração de Deus, eu fiz algumas coisas que depois eu falei: meu Deus, será que era do Senhor eu fazer isso? Né? E Deus foi mostrando: gente, se vocês
se apegarem com Deus na oração, sem pressa de terminar, mesmo que no começo seja, parece que falso, sabe? Quando a gente começa com aquela coisa tão comum, que a gente começa a repetir, Senhor, estou aqui, eu te amo, eu preciso de ti. Aquilo começa, se pensa assim, puxa, toda minha oração começa assim. Mas se você não fraquejar, se você não falar assim, bom, tudo bem, terminou 10 minutos, 15 minutos, tá bom. Se você continuar, Deus te visita. Deus te visita e fala ao teu coração. Mas olha o que mais que Deus falou. Que eu não vou me estender, eu só vou citar porque são várias. A corrente da humilhação. Porque quando eu sou humilhada, quando alguém pisa em mim, se eu deixar me prender nessa corrente, eu vou acabar passando para o ressentimento. Eu vou passar indo para o ódio. Então, quando eu vejo que eu fui humilhada, o que eu devo fazer para eu não deixar aquilo entrar no meu coração? Eu devo orar pela pessoa. Porque nós sabemos quem nós somos. Mas eu volto aí. Corrente do desânimo, que era aquilo que eu estava passando, né? Desanimada. A corrente da rotina, que foi a minha grande questão que eu falei para Deus, né? Da minha rotina. Estava chato, eu estava me sentindo um zero à esquerda em todos os sentidos. Como filha, como ovelha do pastor, como irmãs de vocês, como lá no meu trabalho, nada estava rendendo. Eu estava mal comigo. E depois dessa oração, eu saí renovada. Eu saí tão renovada, que eu cheguei para o pastor e falei, pastor, Deus falou comigo, e eu sei que Ele pediu para eu falar para a igreja. Porque Deus, em várias coisas que eu senti, né, lá dentro do meu coração, eu senti que era para trazer para a igreja. E já já vocês vão entender. Então, Deus falou para mim, olha, vocês, falando da igreja, né, que se sentindo nessa prisão, nessa corrente, por esses sentimentos, por essas emoções, vocês se esquecem quem vocês são. Vocês são filhos, está lá em João 1,12, vocês são filhos, e depois João 15,15, João 1,12. E Pedro tomando, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se eu sou filha, Deus tem prazer em nos ouvir. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe, que quando um filho chega e fala, mãe, preciso falar com você, né? Estou com um problema na escola, e a pessoa chega e fala o problema, como a gente se sente prestigiado, que o filho está querendo um conselho. E Deus também, nós somos filhos, quando nós chegamos em oração, Ele quer nos aconselhar. Ele deve ficar muito triste quando a gente está preso em correntes de emoções negativas, de sentimentos negativos, e a gente não fala para Ele. A gente fica passando por tudo aquilo, sem ter a coragem de chegar para Ele, achando que Ele não vai ajudar, ou que não adianta eu chegar e falar isso. Ou, como alguém já me falou, isso não é pecado, Deus tem tanta coisa para resolver. Deus tem prazer, como um pai tem prazer de ouvir um filho. Aí João 15,15, então somos filhos, e agora, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Amigo. Eu sei que hoje é muito difícil, né? A gente confiar plenamente em amigos. Mas tem amigo que é mais chegado que irmão. Tem amigos, né, que a gente pode realmente falar para ele. Mas como é muito difícil, como a gente não conhece o coração, o nosso amigo maior tem que ser Jesus. E falar de coração aberto, sem pompa. Eu orei todo esse tempo sentado na cama, até que teve um horário que eu levantei e fui para uma cadeira, amém? E Gálatas 3:29,
Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois de descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Filhos, amigos e herdeiros. Amados, nós temos tudo, mas nós não usufruímos, porque nós ficamos amarrados em correntes que nem são pecados, são coisas tão pequenas, que se a gente chegasse para Deus e falasse com Deus, eu te garanto que no outro dia você já não estaria presa. Eu não estou mais presa em tudo aquilo que eu falei para Deus. Eu não estou mais presa na minha rotina. Mas deixa eu contar para vocês um puxão de orelha que Deus me deu, falando de rotina. Então, eu tinha falado para Deus, olha a minha vida, né? De manhã eu vou para o escritório, né? Chego aqui, dou almoço para minha mãe. Aí, ela almoça e ela dorme, dá umas 3h30. Então, a funcionária que me ajuda, está na casa dela. Então, eu fico, minha mãe deitada no sofá e eu sentada numa cadeira, né? Às vezes lendo, às vezes não fazendo nada, às vezes com a televisão sem som, e até as 3h30. Aí veio no meu coração assim, que hora que a Camila chega? Quando veio aquilo, eu sabia que era Deus perguntando, porque a Camila chega às 2h. Se a 1h eu fui com a mamãe ali, até as 2h eu tenho que ficar. Mas se 2h a Camila chegou, por que eu não chamo a Camila para ficar ali e eu ficar orando, lendo a palavra, telefonando para alguém, fazendo alguma coisa de útil? Porque eu me acomodei na rotina. A gente se acomoda naquilo que a gente está reclamando. Muitas vezes a gente está reclamando, né? Ai, ninguém me ama, e a gente não faz nada. Além de orar, Deus vai mostrar o que a gente tem que fazer. Baixa estima, por quê? O que você tem de errado, que os outros estão vendo só coisa errada? Então, Deus vai ministrando ao nosso coração. Então, quando Deus falou isso comigo, na mesma hora, no outro dia, quando a Camila chegou, eu falei, Camila, a hora que você chegar, me substitui aqui, e eu fui orar. Eu fui molhar o jardim. Enquanto eu molhava o jardim, eu fui orar. Então, eu já, de um dia para o outro, eu já tirei essa corrente, né? Esse faraó. Porque Deus mostrou que todos nós temos um faraó dentro de nós. Aquele que impede que a gente se liberte. Todos nós temos. O pastor esses dias falou, não sei se foi na Rede Super, se foi aqui, que a gente tem um faraó dentro da gente. E esse faraó faz tudo para impedir que a gente se aproxime de Deus. Esse faraó faz tudo possível para a gente ficar acorrentado na humilhação, na decepção, na baixa autoestima, né, no sentimento de culpa, nesse sentimento de rotina. Então, Deus me mostrou que nós temos sido escravos dos nossos sentimentos e somos culpados, porque não assumimos que Ele está conosco todo o tempo que a gente quiser. Todo o tempo que a gente quiser, é só chegar para Ele e falar, Pai, estou aqui, preciso de orientação, preciso que o Senhor tire esse fardo das minhas costas. E Ele fala que o fardo dele é leve, amém? Mas, passaram-se 2h, 2h maravilhosas. E daí, eu pensei que tivesse terminado, mas eu não queria parar, estava bom demais. E de repente veio no meu coração assim, Deus não falou, deu só o versículo, 2 Coríntios capítulo 7. Quando eu fui pegar a Bíblia, para eu ver o que estava escrito em 2 Coríntios 7, Deus falou, eu vou te mostrar, quem teve tudo para se sentir preso, acorrentado, nos seus sentimentos e nas suas emoções, e não teve. Vamos lá. Ora, amados, é Paulo, tá? Apóstolo Paulo. Ora, 2 Coríntios, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Acho que é o versículo. Recebei-nos em vossos corações. Paulo falando para a igreja. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação,
pois já antes tinha dito que estais em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Deus estava me mostrando que Paulo, ele estava mostrando, pedindo para a igreja, me coloque no coração de vocês. Eu não prejudiquei ninguém, eu não fiz nada que fizesse com que vocês não me colocassem no seu coração. Eu não fiz nada para que vocês se sentissem tão frios em relação a mim. Aí eu falei, nossa Deus, Paulo pedindo para a igreja colocar ele no coração. Aí Deus falou assim para mim, isso é para a igreja. Eu quero que, a hora que eu falar aqui, que eu seja o pastor Paulo, tá? Vocês olhem para mim, eu já estou de calça mesmo, então, eu sou o pastor Paulo aqui, tá? E eu estou falando com a igreja. Igreja, me coloque no coração de vocês. Eu não fiz nada para que você se sentisse humilhado. Eu não fiz nada para que você se sentisse ofendido. Tudo que eu passei para vocês, eu passei da parte de Deus. Então Deus foi ministrando no meu coração e me lembrou coisas que o pastor Paulo já falou aqui, né? Que ele queria ser empresário, mas Deus chamou para a obra, ele foi para a obra. Depois ele foi andando de lugares em lugares, aonde era mandado, onde ele era enviado, ele foi. Até que ele foi mandado para Campo Grande. Né? Até que os acontecimentos com a vontade de Deus, porque era a vontade de Deus, né? Ele sai e ele monta a igreja da família. E será que nós estamos com... Eu sou o pastor Paulo, tá? Será que vocês estão me considerando da família de vocês? Será que vocês estão se sentindo amados como eu amo vocês? E na medida que Deus foi me ministrando aquilo, eu lembrei lá da outra igreja, acho que a pastora não vai nem lembrar, eu não lembro quem era uma ovelha, não sei nem se ela está aqui entre nós, que um dia ela trouxe um sapato de presente para a senhora, e a senhora experimentou, parecia que a senhora tinha ganhado uma joia. Quando foi agora, esses dias, uma irmã trouxe um saco de puncã para a pastora, e subiram com o saco de puncã. A alegria da pastora, era pelo sapato? Era pela puncã? Ou era pelo carinho? Pelo carinho que a gente demonstra, né, para eles. Então, Deus foi me ministrando que o pastor Paulo, ele tinha todo um motivo para se sentir humilhado, para se sentir não amado, né, para se sentir desanimado, de falar, meu Deus do céu, né? Eu pago o preço, eu oro, eu visito, né? E será que a igreja não vê isso, né? Será que pessoas que muitas vezes a gente sabia que estava tendo todo o cuidado do pastor aqui, em vários sentidos, essa palavra cuidado, e a pessoa, a hora que houve um não, ou qualquer coisinha, essa pessoa se melindra. Então, Deus estava me ministrando que o pastor tinha todo motivo para estar acorrentado em vários sentimentos negativos, como o apóstolo Paulo lá no tempo logo depois, né, de Jesus. Então, Deus foi ministrando que é possível sim, porque ele se cuida, em oração, ele não deixa que a corrente prenda ele, nos acontecimentos, prendam ele. E daí Deus falou comigo, eu não sei, está mais para frente um pouquinho, tá? Versículo 7 ou 8, quando fala de Tito, tá? 2 Coríntios 7, onde fala, aqui, olha como eles foram rápidos, nem terminei de falar, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, Deus me mostrou, falou assim, Janete,
Assim como a gente é preso pelo faraó dos sentimentos, né? Assim como muitas vezes na igreja, o pastor fica lutando, né? Porque deve ser uma luta, eu acredito que é uma luta, quando você não quer se deixar prender por algemas, por grilhões, né? Ele tem que pagar o preço em oração e em atitude. Aí Deus falou assim, mas na igreja tem muitos Tito. Vê no versículo depois desse. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro. Olha que alegria para Paulo, saber que a outra igreja estava chorando por causa dele, sentia saudades, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Mais outro. Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo. Bom, ele está falando que ele tinha mandado a primeira carta de Coríntios, já chamando a atenção, né, da igreja em várias situações, e ele está falando assim que ele não se arrependeu de ter mandado a primeira carta, porque foi graças a essa primeira carta que o povo começou a mudar, mas ainda não tinha o coração do povo de Deus no coração, não tinha o Paulo no coração como seria o certo. Então Deus falou para mim, na igreja tem muito Tito. Aquela mulher que trouxe a Puncã foi um Tito. A oração que muitos obreiros eu sei que fazem à noite, sei até que quem não é obreiro, que fazem à noite orando pelo pastor, é ser Tito. Né? A irmã que arruma a Santa Ceia, sabe, dando o melhor dele, é ser um Tito. Então Deus mostrou que aqui na igreja, né, nós temos muito Tito, muita gente que paga o preço para que o pastor se sinta reconfortado, né, que o pastor se sinta alegrado. Terminando, eu quero falar para vocês assim, o pastor sabia a parte do faraó, ele não sabia o que eu ia falar, apesar que eu acho que eu tinha falado sobre Tito com ele. Então, eu quero agora, terminando a pregação, eu quero que você termine a pregação aí no seu lugar. Que você chegue agora para Deus neste momento e fala, Senhor, se eu tenho estado amarrado em algum faraó, se eu tenho estado amarrado em alguns sentimentos negativos, às vezes até contra alguém aqui da igreja, né? Se sentindo desprezado, se sentindo humilhado, se sentindo muitas vezes inseguro, sentimento de culpa, você vai falar para Deus agora, sabe? Senhor, eu não quero mais isso. E à noite, você vai pedir para o Espírito Santo te acordar, para você ter esse encontro maravilhoso, maravilhoso com Deus. E também, você vai falar para Deus, Deus, eu quero ser um Tito que retribui gratidão, que retribui atenção, sabe? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas, sabe? É um sorriso, é um alô, pastor, tudo bem? Mensagem, pastor, eu estou aqui orando pelo Senhor, pastor, o senhor é bem-vindo na minha casa, pastor, vamos tomar um café? Olha, ele não recusa café, hein? Pode chamar que ele vai, né? Pastor, vem tomar um café. Pastor, vamos passar ali, vamos tomar um café. Quero dar bater um papinho com o senhor. Sentimento de gratidão e de carinho.